Esse foi o primeiro clipe, né, que eu gravei. Eu acredito que ela é muito especial por conta de que a minha filha, que tem a doença síndrome de West, ela praticamente não esboçava sentimento nem nada na época, esses são dos sintomas da doença. E a primeira vez que eu vi ela sorrindo com muita alegria e chorando ao mesmo tempo foi a primeira vez quando ela viu esse vídeo desta canção. Então, assim, pra mim ela é muito especial também, sabe? Ó meu Senhor, eis-me... Fala galera que segue o canal Papo Jacatiá. Estou aqui hoje com o Cleves da Silva Santos. Oi, Rafael, prazer imenso estar te revendo e poder estar participando aí desse documentário, desse vídeo. É maravilhoso. A gente tem a oportunidade de contar um pouco, né, da nossa história. Isso. Vamos iniciar aí a história do Cleves. Tem muita gente que conhece, mas não sabe a verdadeira história, né? Você veio de Cerejeira? Conta aí pra nós quando você chegou aqui, a idade que você tinha. A minha família se mudou para Machadinho em 2003, né? Eu não sou nascido em Cerejeiras. Vivi uma boa parte da minha vida na cidade de Corumbiara e distrito de Vitória da União, né, que é ali cidade próxima de Cerejeiras. A boa parte da minha infância, até os 9 anos de idade, eu passei ali. Convivia muito na cidade, no sítio, né? Minha família tinha um sítio perto da cidade de Pimenteiras, né? Um sítio maravilhoso que nós tínhamos ali, né? Mas minha família decidiu se mudar para Machadinho, compraram, né, algumas terras aqui e eu sou adotado, inclusive, né, muita gente não sabe disso, mas eu sou filho de criação da dona Carlinda, do seu Salvador, né, e eles me adotaram e me criaram como filho. Então eles vieram para Machadinho, eu obviamente vim junto, né, e quando nós chegamos aqui em Machadinho, nós tivemos aí um momento de adaptação, né? Um período de adaptação que normalmente todo mundo tem, né? Quando chega na cidade. Mas a história em Cerejeiras foi uma história muito bacana, né? Eu gosto demais da cidade de Cerejeiras. É uma cidade que eu iniciei tanto a convivência com essa família, que mudou realmente a minha história de vida, que talvez se eles não tivessem me adotado, eu não teria a educação que eu tenho hoje, eu não teria a formação que eu tenho hoje. A vida seria totalmente diferente, né? Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde mesmo. E eles me adotaram e eu tive uma transformação, realmente, né? Então, foi muito bom esse período que eu passei ali em Cerejeiras. Fala aí pra nós agora, qual foi o seu primeiro emprego? O primeiro emprego que eu tive para dizer que eu ia ganhar dinheiro trabalhando foi com seu pai. No sítio. Para quem não sabe, a gente somos amigos de longa data, desde quando eu me mudei aqui para Machadinho. E eu trabalhando sempre no sítio, um dia eu decidi falar com os meus pais adotivos, né? Eu chamei de vô e vó, né? Eu fui criado assim, desde quando eu fui para casa deles, né? Pela idade que eles já tinham. Então, vô e vó, né? Mas eles são meus pais adotivos. Mas eu falei, eu queria comprar uma bicicleta, né? Aí eles falaram que naquela época não tinha, naquele momento, o recurso suficiente para comprar, né? Eles sempre me deram as coisas, sempre que era necessário, roupa, né? Materiais para estudo, tudo, que o básico, alimento, tudo, não me faltava nada. Naquele momento ela falou que, a minha avó, especialmente, que comprava as coisas para mim, né? Ela falou, agora não dá. Aí eu falei assim, mas eu posso colher café ali no Joel? Com dinheiro eu consigo ajudar a comprar a bicicleta. Ela deixou, então eu trabalhava, fazia os afazeres que tinha de manhã cedo no sítio e partia lá para sua casa para colher café, né? Inclusive o Rafael, na época, quando eu comecei a colher café, eu não sabia como é que fazia direito. Eu deixava um monte de caroço de café para trás. Doido, dono da roça. E o Rafael ali tentando me ensinar e falava, é de grão em grão que a galinha chupava, você lembra disso? Eu comecei a catar criança, né? Comecei a catar os caroços de café de grão em grão, o Rafael caía na risada.
Daí eu fui aprendendo, inclusive com o próprio Rafael, a colher café, né, naquela época. Consegui comprar a bicicleta, inclusive o meu primeiro celular que eu comprei também foi ali, né, trabalhando com vocês, colhendo na colheita de café. Agora, falando realmente de emprego, carteira assinada, né? Formalmente foi no laticínio, né, da cidade aqui, de Machadinho. Trabalhei durante 3 meses ali. Foi muito intenso, né, o trabalho ali, bastante intenso mesmo. Eu entrei, né, achei diferente, estranho assim, o trabalho, que você estava num ambiente de calor, de repente te colocava num ambiente de frio, né, tinha uma câmara fria. Então eu tive que me adaptar a esse serviço. Na época, talvez você até lembre dele, né, o Luiz Carlos era um dos responsáveis, ele saiu de férias, me pediu eu com pouco tempo que eu trabalhava, me pediu para acompanhar a tomar a frente da liderança da parte da câmara fria, onde é que nós tocávamos os queijos, fazia o embasamento deles, embalava, né, o queijo a vácuo para poder colocar nas caixas e colocar no depósito, né. Mas nisso surgiu, logo quando ele retornou, me surgiu uma oportunidade na Eletrobras, na empresa terceirizada, né. Aí eu decidi então sair do laticínio para ir trabalhar com a Eletrobras, né. E foi um período muito bom da minha vida, de crescimento profissional, né. Aprendi muito, inclusive tive a oportunidade de me tornar líder da equipe terceirizada aqui na cidade. Tive um grande aprendizado, né, para a minha vida profissional que se estende até hoje. E fala aí, quando você resolveu empreender e foi para o ramo da oficina, como é que foi esse período na sua vida? Rapaz, falando em aprendizado, tá aí um outro momento da minha vida que foi realmente um grande aprendizado, né? Naquela época, nós fizemos um curso de mecânica juntos, né? E a ideia era realmente se tornar um mecânico, né? Como a gente havia feito aquele curso, então eu pensei, tem que usar esse curso para alguma coisa, de fazer valer, né? Então houve essa oportunidade assim, de comprar uma oficina já montada, que já tinha muitos anos, aqui na cidade de Machadinho, né? De portas abertas, tinha uma grande gama de clientela. A princípio, estava indo até tudo bem, né? Mas houve uma grande crise financeira no país e somando aí a inexperiência, porque querendo ou não, a gente não tinha conhecimento do que era ser empresário, né? Então tinha muito a aprender ainda e talvez não utilizou das estratégias corretas, né, para manter a empresa, então a empresa acabou falindo literalmente, né? A gente não conseguiu manter aí as portas abertas. Mas através disso eu tive um grande aprendizado, né? Hoje eu tenho um outro pensamento, uma outra visão do que seria. Talvez se fosse hoje não aconteceria isso, né? Porque eu fiz uma faculdade, né? Uma formação, fiz vários cursos, trabalhei na Honda Motos, inclusive, um período da minha vida, né? Vi como que ocorrem os processos, vi como que é a administração, né, de uma empresa. Então hoje talvez seria diferente. Mas esse período da minha vida realmente foi um pouco difícil. Você ter um sonho de montar uma empresa, né? Fazer um curso, estudar, e depois ver o sonho ir por água abaixo é ruim, é difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ir dar a volta por cima, né? A gente trabalhou sempre colocando Deus à frente. A gente vence, né? Com Deus na frente sempre se torna vencedor, né? Com certeza. Eu também já passei por uma situação dessa, de comprar uma empresa e a minha durou nem um mês. Fala aí pra nós aí, depois da oficina aí, qual foi o rumo que você tomou depois dessa oficina? Qual assim foi falar, vou fazer o que agora? Na verdade, assim, eu não tinha uma decisão, eu não tinha uma perspectiva de vida, eu não tinha nada em minhas mãos assim para me falar assim, agora eu vou fazer isso. Não, na verdade eu estava perdido, né? Estava muito perdido. Na época eu já estava casado, então assim, para alguém que adquire uma família e é responsável por essa família, ele ficar à mercê da sorte ou sem saber o que fazer é muito ruim, né?
a minha esposa ali passando necessidade. E isso, querendo ou não, para um homem que realmente ele tá ali para proteger uma família, para trazer o sustento da família, né? O querer ver bem a sua esposa é bem chata, bem ruim isso daí. Então, eu passei um momento difícil, né? Momento de necessidade, dependendo de ajuda de outras pessoas. Graças a Deus, sempre houve quem estendesse a mão. Inclusive chegou uma época em que eu não tinha nem onde morar, não conseguia pagar aluguel e assim apareceu uma família abençoada, né? O seu Valdomiro, a Dona Isabel, né, que tem a sua filha mais, nós tornamos muitos amigos. Inclusive esse casal, realmente eles falam, a gente tem como um filho, né? E eles realmente fui adotado pela segunda vez. E eles me abençoaram demais, abençoaram a minha esposa, né? Nos cederam um lar. Nós moramos muito tempo ali sem pagar aluguel e muitas vezes eles nos davam alimentos, essas coisas, né? Pra gente não passar necessidade. Até chegar ao ponto de as portas serem abertas. Inclusive, como eu trabalhei na Honda Motos e essa porta foi aberta ali. Um dia o gerente, você lembra o Cláudio, né? Me ligou e falou: Sorriso, eu estou precisando de alguém para trabalhar aqui, eu sei que você já trabalhou com oficina e eu preciso de alguém que já tenha experiência para atendimento. Então eu aceitei na hora que eu estava precisando de trabalho, né? E ali eu comecei a trabalhar e foi realmente uma mudança, cara. Uma mudança de vida, que através dessa porta aberta eu comecei a trabalhar, entender como que funcionava realmente a engrenagem da empresa, adquiri experiência, depois eu me tornei responsável pela oficina da Honda Motos, né? A partir dali comecei a vender consórcio também, né? Até que ao ponto de eu passar a ser vendedor, inclusive andei ganhando umas premiações, né? Ganhei 2 viagens lá, uma para o Malá Resort, outra para Maceió, que eu nem cheguei aí, né? E através da Honda Motos eu fui parar nas lojas Gazin também, que é onde eu trabalhei 3 anos. Mas lá atrás eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu simplesmente coloquei nas mãos de Deus a oração, né? É orar e ação. E Deus me abriu as portas, cara, graças a Deus. E você falou de formação. Qual é a área que você se formou? Fala pra nós. Eu fiz o curso superior em tecnólogo em segurança no trabalho, né? Rapaz, eu e o Rafael, a gente é tão junto, tão amigo, que até nisso a gente fez o mesmo curso, tem a mesma formação. O Rafael é um rapaz muito mais estudioso do que eu, né? Tem mais formações. Mas eu fiz esse curso, né? De tecnólogo em segurança do trabalho. Inclusive, através desse curso hoje, eu tive a porta aberta, né? Para outro emprego que pode me dar uma condição de vida melhor, né? E além disso, se futuramente eu precisar, eu estou formado. A gente sabe que hoje uma pessoa, para ter portas abertas em grandes empresas, a grande maioria exige, né, ter formação. Então, era algo que eu precisava fazer, eu corri atrás, eu lutei muito, né, com muita dificuldade eu consegui se formar, né, trabalhando de sol a sol. Não tinha preguiça de trabalhar em nada. Se eu precisava de manter minha casa, precisava de pagar a faculdade, o que aparecia, eu trabalhava no sítio, trabalhava puxando lasca, trabalhava na roça, em qualquer lugar, sabe? Mas a gente precisava de vencer isso, né? De poder terminar, se formar para hoje ter as portas abertas, né? A gente pode perceber que você tem a formação, né, em uma área e tem experiência no mundo empresarial aí. Que passou aí por várias situações e que foi agregando valor aí no seu currículo. Passou em várias empresas grandes e hoje fala para nós aí qual é o seu trabalho. Hoje eu trabalho no Banco Bradesco, né? Eu passei no seletivo, inclusive na época eu nem confiava e acreditava que eu ia passar, né? No seletivo de um banco desse, né? Desse tamanho, uma empresa desse tamanho, né? Porque a concorrência é muito grande, é a nível nacional. Então, assim, quando o Bradesco abre uma vaga, você sabe que uma empresa dessa enche os olhos de todo mundo, né? Quem que não quer trabalhar, né? Uma empresa assim, principalmente porque tem grandes oportunidades, inclusive de remuneração, né? Querendo ou não, muda a vida de uma pessoa, né? Para melhor. Então, assim, eu fiz o seletivo, na época a minha irmã falou: olha, Cleves, a Tatiane, que mandou o link e era no último dia, falou: Cleves, se inscreve. Aí eu mandei mensagem para ela e falei assim: rapaz,
eu acho que eu não vou se inscrever não, porque é muito difícil. Aí ela falou bem assim, não te custa nada. Como diz o ditado, não você já tem. Não custa tentar, né? Vai que passa. Fiz a inscrição, fiz o teste seletivo e eu recebi o e-mail que eu fui aprovado para a entrevista. Rapaz, naquele momento eu fiquei muito feliz. Falei, que bênção de Deus eu ter conseguido passar naquele seletivo. Fui para a entrevista, né? Participei ali. Inclusive, o dia da entrevista era no horário de trabalho e eu pedi para o meu gerente para trocar o meu horário de serviço, de almoço, para mim conseguir fazer alguma coisa. Eu não falei o que era, né? Mas eu troquei, fui lá, participei e voltei para o trabalho, né? Um tempo depois eu recebi um e-mail que eu tinha sido selecionado, mas pensa numa alegria que eu fiquei, rapaz. Maravilha. Para quem tem fé, eu sempre peço a Deus as coisas que eu quero, né? Porque, vamos supor, quem tem um filho, já com a idade que ele já começa a entender as coisas e começar a pedir, né? A maioria dos pais sabe o que é isso. Né? A gente passou por essa fase também de pedir. Então, a criança faz o quê quando ele quer alguma coisa? Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo, né? Aí o pai decide se vai dar ou não, não é assim? Isso. O nosso pai, quem que é? É Deus. É Deus. Então, assim, se tem alguém que nós temos que pedir algo, é para Deus. Se você quer alguma coisa, fala com seu pai, que é Deus. Então, eu estava bem sobrecarregado. Não que o meu trabalho era ruim, muito pelo contrário. Eu sempre defendi, falava para meus companheiros de trabalho, olha, não fale mal do seu trabalho, porque tem muitas pessoas que sofrem muito mais do que a gente que está aqui no ambiente climatizado, né? Pessoas que estão ali de sol a sol, às vezes para produzir alimentos que nós vamos lá comprar, né? Pessoas que estão lá distante, não tem uma internet, não tem energia, e estão de sol a sol trabalhando e não ganham nem a metade que a gente está ganhando. Mas, porém, eu sempre pedi a Deus para mim ter tempo, inclusive para trabalhar na obra de Deus, né? E o meu trabalho, querendo ou não, ele tomava muito tempo da minha vida. Inclusive, tinha dias de eu querer participar da ceia e não conseguia. Que era num domingo de manhã e muitas vezes, a maioria das vezes que tinha ceia, né, na igreja, a loja estava aberta, a gente estava trabalhando. Amém, graças a Deus que a gente estava trabalhando. Né? Igual eu falei, eu não reclamo do trabalho, jamais. Se algum dia fosse necessário retornar, eu retornaria com certeza, porque nós necessitamos do trabalho, né? Agora, se a gente quer algo na vida, a gente tem que buscar a melhoria, né? Se a gente quer, a gente tem que correr atrás do nosso sonho, né? Correr atrás, lutar pelo aquilo que a gente quer. Só que, primeiramente, é colocar Deus na frente. Então, eu falava, Senhor, eu quero um trabalho que eu consiga ter tempo para a obra, que eu consiga ter tempo para me dedicar à família, essas coisas, né? Deus me abriu a porta no Banco do Bradesco e realmente eu tenho tempo para essas coisas agora, né? Maravilha. E assim, eu amo demais o trabalho que eu tenho, eu me dedico, faço o melhor que eu posso fazer, né? A cada dia a gente vai aprendendo coisas novas. Clésio, me fala aí agora desse novo sonho seu, a carreira musical. Você tem algumas músicas já gravadas, publicadas. Conta para nós um pouco sobre essa sua nova jornada. Então, Rafael, na verdade, desde pequeno eu ficava cantando, né? Usando, por exemplo, aqueles brinquedos de boliche, eu até esqueci o nome, pino, aquelas, né, que você joga a bola e derruba ele, né? Eu usava aquilo como microfone, né? E cheguei a participar, já criança mesmo, de festival de música, inclusive cheguei a ganhar um. Você lembra disso, né? Lembra. A gente estudou um período junto, né? E eu participei dessa vez desse concurso, ganhei. Participei de alguns outros concursos e fui ganhando gosto, né, por cantar, participar de eventos musicais, né. Cheguei a escrever algumas letras de sertanejo universitário, na época que eu não era evangélico, né, não era protestante, mas nunca gravei nem nada, né. A partir do momento em que eu passei a congregar na Igreja Batista Nacional, fui conhecendo alguns músicos ali na igreja. Inclusive, nessa época eu não sabia tocar violão, não sabia tocar instrumento nenhum. E sabia pouco referente ao vocal, né? Ao modo de cantar. Não tinha muita técnica, tinha pouquíssimo conhecimento vocal. Aí, com esse pessoal, fui aprendendo algumas coisas. Aprendi a tocar violão, né? Comecei a fazer parte do Ministério de Louvor da igreja. Fui evoluindo dia após dia. Aí, um dia eu parei e pensei um pouco, falei, antes eu escrevia, né, músicas seculares, né, sertanejo. Eu acredito que eu posso tentar escrever
louvores a Deus. E foi onde começou. Porém, essa ideia ela surgiu através de um concurso musical que a igreja realizou num congresso de jovens, chamado Juban, né? Na época colocaram o nome de Juban Arte, esse concurso, né? Eu decidi então chamar um irmão da igreja para fazer parte desse concurso e eu falei, ó, se você for, eu vou também. Por fim, a gente entrou muito tarde, se inscreveu já na última hora e na época eu tinha que fazer um trabalho através do Facebook. A gente conseguiu poucos votos através disso, mesmo assim ainda conseguiu bastante, mas não necessário para passar para a próxima fase. Mas aí eu fiquei animado com aquela situação e decidi pegar a canção que eu havia escrito para esse concurso, né, dar uma melhorada nela e nisso já surgiu outras letras, né, sempre utilizando a Bíblia como referência. Inclusive eu tenho canções hoje que literalmente é a palavra cantada, não tem anexo de palavras, não tirei nem coloquei nada, simplesmente peguei a letra que estava, por exemplo, o Salmo 73, eu tenho uma canção dele, que ainda não gravei, né? Mas se você pega do versículo 25 ao 28, simplesmente coloquei melodia, não tirei nem coloquei letra alguma. Então eu busco muito essa referência de cantar realmente a palavra de Deus, né? E exaltar o nome do Senhor. Comecei a gravar as canções, né? Não tinha perspectiva realmente de ser alguma coisa, né? Simplesmente tinha um sonho de ter aquelas letras gravadas em música, registrada, para num futuro, por exemplo, hoje eu tenho as minhas filhas, né? No futuro elas escutarem a canção e falam, meu pai deixou algo registrado, né? Um exemplo, deixou registrado a fé que ele tinha, para que elas pudessem dar sequência nessa caminhada, né? Mas aí, rapaz, esse ano agora, de outubro do ano passado para cá, teve uma mudança aí, né? Inclusive, eu tive agora, essa semana passada, a minha primeira música gravada com 100 mil plays no Spotify. É algo que eu não esperava Maravilha. Que fosse acontecer. Então, alguém que não faz parte de produtora nenhuma, alguém que não tem nenhum empresário, né? Alguém que basicamente depende da graça de Deus e do auxílio dos amigos, né? Por exemplo, você é um cara que realmente tem compartilhado de vez em quando, isso ajuda muito. Mas eu alcançar 100 mil plays em uma canção no Spotify é algo que eu não esperava, né? E tem as outras demais canções. Eu acho que hoje eu estou com, basicamente juntando views em redes sociais e plataformas, tem mais de 500 mil, né, de visualizações e plays. Então é algo que eu agradeço a Deus, né, por tudo que está acontecendo. E eu decidi me dedicar um pouco mais a isso. E falando das minhas músicas, inclusive, para quem não sabe, eu tenho uma filha com síndrome de West, com uma doença cerebral, que pela medicina ela não andaria, não falaria, não aprenderia a fazer nada. E hoje ela anda, fala, e inclusive uma das coisas que auxiliou ela a falar foi as minhas canções. Ela canta as minhas músicas, ela pede para cantar na hora de dormir, né? A musiquinha de ninar dela é uma das minhas canções, que chamou Caminho. E inclusive você que está vendo esse vídeo, quero convidar você a entrar nas minhas redes sociais, Cleves Santos, Instagram Cleves Santos, OF, tá? E no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma que você preferir, você vai encontrar como Cleves Santos. Entra lá, conheça as minhas canções, você já vai estar me abençoando pelo fato de estar ouvindo e compartilhando, né? Eu agradeço muito. Mas isso, cara, foi uma das coisas que mais me alegrou e me motivou a saber que algo que eu esperava para o futuro já está dando retorno agora, né? Com a minha família, com as minhas filhas. E inclusive uma vez eu estava na lanchonete, a minha pequenininha, com 1 ano, só ouviu a minha voz na televisão, estava na lanchonete, o YouTube dá aquelas recomendações, né? Na hora apareceu uma canção minha na televisão, ela escutou, ela virou apontando o dedinho assim, porque ela escutou a voz do pai dela cantando. Então isso é maravilhoso, né? Eu saber que além de alcançar hoje 100 mil vidas, né, para fora da minha casa, eu tenho deixado uma marca já nas minhas pequenininhas. Já tão novinha, 1 ano, outra 1 ano e meio, 3 anos de idade, elas já têm esse exemplo dentro de casa. Então, para mim, isso é maravilhoso. Maravilha. Fala para nós aí, Cleves. Hoje você está casado, tem 2 filhas e é cantor, compositor, é bancário. Então, como você faz para conciliar essa vida de religioso, pai, compositor? Olha, a gente tem que se adaptar, né?
são bastante coisas que a gente faz. Então, assim, a minha esposa, o nome dela é Vanessa, né? Para quem não conhece, é a Vanessa. Eu tenho a Isis, com 3 anos, e a Lívia, que ela tem 1 ano e meio, né? São lindas, penso nas meninas que me dão muita alegria, na minha família é uma bênção. Hoje sou vice-presidente da Igreja Batista Nacional Ágape, né? O pastor-presidente é o pastor Edmar. Então, um pastor que tem me abençoado muito também. Inclusive, ele e a esposa deles que cuida das minhas filhas, né? Eu sempre deixo com eles e as minhas meninas estão sendo muito bem cuidadas. Graças a Deus, igual eu falei, Deus tem abençoado a minha casa, a minha família, né? Até nisso, Deus tem cuidado. Né? Nos levou para perto de pessoas que são extremamente abençoadas. Agora, quanto a gente colocar um equilíbrio entre as funções e o que a gente faz, eu tento planejar bem, né, com antecedimento, sabe que às vezes a gente não consegue, né? Tá certo. Sempre surge imprevisto, a gente tenta fazer o melhor e família é algo que a gente tem que lutar para sempre estar o mais perto possível, né? Porque querendo ou não, o nosso cônjuge, se ele casou com a gente, é porque ele quer estar perto, né? Sempre ali aquele companheirismo. Os filhos, o tempo vai passando e vai crescendo, a gente tem que estar perto, tem que estar acompanhando, ensinando, educando, né? Para não deixar que os outros façam isso pela gente, né? É o nosso lar. Então nós temos que estar sempre perto. E eu sempre tento colocar elas em tudo que eu vou fazer. Por exemplo, quando eu fui gravar a minha primeira música, é lógico que eu levei elas. Sempre. Quando eu fui gravar o meu clipe, né? Elas estavam lá presentes. Então, assim, tudo o que eu vou fazer eu tento sempre, a não ser que não seja possível. Por exemplo, hoje eu estou aqui em Machadinho, minha esposa está lá em Ouro Preto, mas é porque ela está trabalhando, eu estou de férias, né? Então não tinha como ela vir aqui hoje comigo, mas sempre a gente faz o máximo possível para estar junto. Na igreja a gente sempre está junto, né? Na medida do possível, nos domingos, por exemplo, eu vou mais cedo porque eu tenho que ir passagem de som, ensaio, né? Mas a gente sempre está junto em praticamente tudo que vai fazer. Quanto ao trabalho, como eu tinha citado antes, o trabalho ele tem me dado a oportunidade para estar mais próximo da minha família, né? Eu sempre, inclusive eu trabalho menos que a minha esposa na questão do trabalho secular, né? No banco. Ela também é bancária, né? Só que eu vou para casa mais cedo, vou lá e fico esperando ela, né? E a gente depois programa alguma coisa que vai fazer, ou vai ficar em casa, ou às vezes ela tem programação na igreja, ela vai, eu fico com as meninas. Ou vice-versa, quando eu tenho uma programação, eu fico com as meninas, depois a gente retorna e fica sempre junto. Mas, resumindo, a gente sempre tenta fazer algo para estar o mais perto possível, cara. Porque eu acho que a família é isso, é união, é estar junto, né? Um se dedicando ao outro. A gente sabe que sempre tem, né? No meio da rosa tem os espinhos, né? A gente sempre tem algumas dificuldades, mas sempre a gente tenta estar junto. Cleves, eu quero te agradecer aí pela entrevista, né? Uma história linda que você tem e tem muitos capítulos para você escrever ainda dessa história. Espero ano que vem entrevistar você de novo e você ter mais novas conquistas para apresentar aqui para nós. E quero agradecer mesmo de coração, eu acompanhei parte da sua história. Tem muitas coisas que você contou aqui que eu descobri agora, que a gente vai, quando a gente cresce, cada um toma um rumo, né, e a gente às vezes acaba afastando. Igual hoje você está em Ouro Preto e eu estou aqui em Machadinho. Sim. Então eu fico feliz desse sucesso seu, que a gente cresceu junto. Eu sempre quando um amigo meu consegue uma conquista, eu fico feliz. E é isso que eu espero, que você tenha mais sucesso ainda, que as suas músicas explodam, que você alcance mais vida. E quero que você deixe uma palhinha aí da sua música aí para nós ouvir. Amém. Aí, ó. Então tá. Bom, já que tá me sendo dada a oportunidade, né, de apresentar aqui ao vivo essa canção, esse foi o primeiro clipe, né, que eu gravei. Eu acredito que ela é muito especial por conta de que a minha filha, que tem a doença síndrome de West, ela praticamente não esboçava sentimento nem nada na época, esses são os sintomas da doença. E a primeira vez que eu vi ela sorrindo com muita alegria e chorando ao mesmo tempo foi a primeira vez quando ela viu esse vídeo desta canção. Então, assim, pra mim ela é muito especial também, sabe?
Ó meu Senhor, eis-me aqui diante de ti, toma-me em tuas mãos, guarda minha boca e o meu coração, para que eu não pratique o mal. Ó Jesus, tu és o perdão do pecador, te bendirei enquanto viver, e em teu nome levanto minhas mãos em adoração. E digo ao Senhor, tu és o meu Deus, escuta-me, Senhor, ouça o meu clamor, faça morada em meu coração. Jesus, tu és minha força e salvação. Jesus, tu és minha força e salvação. Jesus, tu és minha força e salvação. Aleluia. Aí, Cléves, maravilha de Deus. Ei, hino muito inspirado e bonito. E Obrigado. Fico feliz aí por essa oportunidade aqui de estar gravando contigo. A gente vai ter que encerrar a entrevista, mas eu fico feliz e agradeço aí. Ok, isso, eu que sou grato a você aí por esse convite, né, e participar dessa entrevista, poder contar um pouco da minha história. É realmente um pouco, né? Se a gente fosse falar tudo o que aconteceu mesmo, o vídeo ia ser muito grande, muito extenso, mas a gente pôde resumir, contar um pouco, bater um papo, né? Isso é muito gratificante pra gente, né? Eu te agradeço, muito obrigado. Valeu, gente, é isso aí.